Celso, que é monitor de dependência química do Crença. Olá, João. Bom dia a todos aí, Paulo, Humberto, as famílias, né? Um tema muito importante, né? Que é a droga, né? Na sociedade, no dia a dia, da família, da sociedade. Então é um tema importante, né? E a gente vive isso no Crença, né? Que é uma comunidade terapêutica, né? Que trata a dependência química, né? Com profissionais, né? Então é um tema muito importante para a gente colocar em pauta hoje. Obrigado. Para começar a nossa conversa, então, eu queria pegar uma palavrinha do professor Humberto. Eu queria, professor, que você começar abrindo a nossa roda de conversa, porque isso vai ser uma grande roda de conversa, um grande debate, onde as visões vão se complementar. Eu queria que tu explicasse para a gente, para quem está nos ouvindo, como que é o trabalho que vocês fazem nas escolas, como que essa demanda chega para vocês, o acompanhamento de forma geral, como que acontece esse trabalho? Nós temos na rede estadual de educação, então a rede da Secretaria de Educação, nós temos um NEPRE, que faz parte da gerência de modalidades e currículo, e o NEPRE é responsável, então, para trabalhar diretamente com a educação, prevenção, às violências nas escolas. Hoje é estendido a toda a rede estadual. Aqui em Lages nós temos na nossa coordenadoria 44 escolas que atende 24 mil alunos, com 2.500 professores, e toda a sua escola tem um NEPRE estruturado. Qual é a função do NEPRE? Primeiramente, trabalhar a educação, né? Todos os temas pertinentes à sociedade, aos currículos, a tudo que é ensinado na escola, e, junto a isso, a prevenção, as violências. E é feito nas escolas também pelo NEPRE, esse grupo de agentes na escola, professores, pais, alunos e diretores, são realizados, articulados, trabalho com as redes de atendimento e serviços e também projetos de esclarecimento, projetos de prevenção às violências. E a droga vem sendo um dos temas principais nossos, nesse trabalho de educação. Então, nós acreditamos que os projetos nas escolas eles precisam ser horizontalizados, nós precisamos a participação, escutar esse jovem, esse adolescente, as crianças, debater com ele, dialogar com eles. Tem dado muito resultado o fato de chamarmos os jovens para que eles possam colocar no diálogo as suas aspirações, seus sonhos, as suas tensões, os seus medos, por que não? E a gente tem acompanhado esse ano um resultado muito positivo em algumas escolas. Então, um trabalho bem pedagógico, né? Nós temos uma didática, professores que são preparados, formados, para que a gente possa atender essa demanda de fazendo prevenção. A frente da prevenção. Isso. E já pegando um gancho na tua fala, eu quero direcionar agora aqui para o Sargento Paulo. Como tu falou, Paulo, já te conheço, já me deu aula no Proerd também. Com certeza. São 24 anos de estrada, conhecido, João. Ô, Paulo, o que tu observa hoje? Porque 24 anos, muita coisa mudou. Com certeza. O mundo mudou, Com as certeza. gerações mudaram, né? O que tu observa hoje? Hoje nós temos uma geração que é muito mais conectada, até mesmo do que a minha. Já era, mas a geração de hoje é muito mais. Tá tudo na palma da mão, instantaneamente. É mais fácil falar de drogas hoje? É mais fácil entenderem que é um caminho sem volta? Ou tu acha que hoje a porta de entrada é muito mais fácil? É assim, Thiago, né? Com o Proerd, né, nós trabalhamos, como tu falou, e eu estou há 24 anos, e o Proerd fez 25 anos, né, em Santa Catarina, né, tendo Lages como cidade pioneira. E desde quando eu entrei no Proerd, lá em 1999, né, nós já deparávamos com essa situação, né, de, como falou Humberto, né, trabalhar a questão da prevenção, a questão da educação, trabalhar com as nossas crianças, né, o assunto drogas, né, e principalmente na questão de tomada de decisões. Porque nós trabalhamos muito lá com os jovens de quinto ano, nossos alunos de quinto ano, que uma decisão errada agora, uma decisão mal tomada, né, ele vai ter várias consequências no futuro.
Então, o que nós orientamos eles? Que realmente, né, é claro, como tu falou ali, né, hoje a tecnologia está muito grande, né, é uma geração, é a geração Y, é a Z, enfim, tem várias gerações agora, né, dessa cibernética, assim falando, né, e é claro que o acesso à informação eles têm é muito grande. Mas nós nunca podemos deixar de esquecer que por trás de toda essa tecnologia nós temos uma família. Nós trabalhamos muito essa questão da família, né? Então o ProERD é o conjunto entre a família, a polícia e a escola, né? Cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo a sua interação, para que realmente ele saiba tomar boas decisões, né? Tanto relacionado à droga como à violência, enfim, para que ele não venha sofrer, como eu falei, as consequências no futuro, né? Não é só dizer assim, não, você não deve usar droga, a droga faz isso, a droga... Não. Nós trabalhamos, é claro, as consequências das drogas e principalmente o porquê de não entrar nessa situação, né? Para não estar sofrendo depois no futuro, né? Exatamente. E João, você que faz, o Paulo e o professor Humberto fazem um trabalho de prevenção. Você faz um trabalho de reestruturação, de reconectar essa pessoa que já pegou esse caminho e quer voltar ao caminho, né, um caminho limpo, vamos dizer assim, como Isso. é o chavão, né? Sim. O que tu mais escuta quando tu está realizando esse trabalho? A pessoa que chega lá, que é dependente, e quero ressaltar aqui que não só a dependência da droga, mas a dependência do álcool também, Com né? certeza. O que tu mais escuta? Porque é um trabalho custoso, é uma grande força de vontade da pessoa, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho pra gente, contasse quando a pessoa chega lá pra ti e quer se restaurar a saúde, a vida, recuperar o laço da família, enfim. Sim, o Crença tem em Lages há 25 anos, né? O Crença existe, né? A dona Rose com o seu Mário trouxeram o Crença lá de Vacas Gordas para Lages, né? Há tempos atrás. E a dona Rose está à frente hoje do Crença há 24 anos, né? Então, tem vários profissionais excelentes lá, psicóloga, médicos, monitores, né? Uma grande gama de profissionais em dependência química, pessoas ex-usuários, né? Menos a psicóloga, a dona Rose, mas os monitores em dependência química lá são usuários, pessoas que já passaram o processo do uso e abuso e conseguiram se reestruturar, se reinserir na sociedade, né? O que a gente escuta é a pessoa, aquela força de vontade, às vezes, dele de querer voltar à sociedade, querer voltar ao laço familiar, mas isso, às vezes, é difícil. Por isso tem todos esses profissionais, né? Porque a dependência química é complicadíssima. Eu estou a limpo há 21 anos, né? Fui usuário de álcool e cocaína. Graças a Deus, encontrei um grupo de AA, onde me receberam, comecei a fazer a minha recuperação, né? Trabalhei no Centro Pop e hoje estou lá no Crença. Não conhecia a comunidade terapêutica, né? Então a gente escuta muita vontade, né, cara, de voltar à sociedade, voltar à família, se reinserir no trabalho, mas às vezes também é a família, né? O Humberto falando ali, e o Paulo também, né, sobre família. E existe um programa também que a dona Rose faz com as famílias que se chama Amor Exigente, né? Eu amo você, mas não amo o que você faz. E isso é só para as famílias saberem lidar com a dependência química, com o seu dependente dentro da sua família. E já aproveitando, como que funciona? Tu falou que é um trabalho, imagino eu, realmente é um trabalho de ciclos, vamos dizer assim. Sim. Como que é quando chega um usuário lá para vocês? Como que é essa abordagem? Como que é esse trabalho até ele chegar do ponto de partida ao ponto final, aqui ele pode dizer assim, eu tô livre. Como que vocês... Porque imagino eu que ele chega um usuário assustado, muitas vezes. Usado, às vezes. Exatamente, envergonhado. Sim. Então tem que ter uma abordagem carinhosa, acolhedora. Com certeza. Como que vocês realizam isso? Isso é um trabalho muito importante, muito bem a tua pergunta. Tem uma casa que se chama Casa de Adaptação, dentro do Crença. O usuário chega lá, ele fica lá uma semana ou mais, dependendo como ele se encontra, fisicamente, psicologicamente, e tem um monitor lá. Então, ali ele vai se adaptando ao local, né? Não participa de reuniões, às vezes vai uma ou outra, que um ou outro quer ir, mas o abraço, o carinho, o respeito, isso é muito importante lá dentro, sabe? Então, chega o usuário, fica lá na adaptação até ele se reinserir ao grande grupo, onde acontecem as reuniões de prevenção à recaída, as reuniões de 12 passos, as reuniões de sentimento, as reuniões com a psicóloga, reuniões com a dona Rose, que é o AE. Então, é uma grande gama de reuniões. Então,
é um monte de pessoas trabalhando em prol de uma única objetivo, do único objetivo que é reinserir aquela pessoa. Né? Então chega lá, vai lá para a casa da adaptação, fica um tempo lá até a pessoa se sentir melhor. Temos um técnico em enfermagem que é um monitor também, né? Lá ele vê as medicações, se está certinha, se o cara pode tomar. Então, eu acho também que é uma das poucas comunidades terapêuticas que tem um médico à disposição lá. Tem um médico que vai uma vez por semana lá na segunda-feira, né? Um psiquiatra que dá uma grande força lá para os acolhidos. Então, hoje a gente está com... Eu nunca vi tanta gente dentro do Crença. Hoje a gente estava numa reunião de equipe ontem até falando sobre isso, né? A gente está conseguindo fazer com que as pessoas fiquem mais tempo lá dentro, né? E isso do abraço, do amor e do carinho e do respeito, acima de tudo, né? Com o ser humano é muito importante dentro da comunidade. Legal, legal. Professor Humberto e agora e Sargento Paulo, vocês que estão também na linha de frente, vocês que são a prevenção. Vindo desse contexto que nós estamos falando aqui agora, da pessoa que já está nesse caminho da dependência, professor Humberto, você que está dentro da escola, Paulo, como isso reflete negativamente na vida da pessoa que está começando, principalmente desse jovem que está na escola e que às vezes não tem noção do futuro que espera, do quão a vida é difícil, quão você precisa lutar, enfim, que acha que é uma coisa de momento, como que vocês veem essa exposição, vamos assim dizer? Quando o Paulo falou em uma acolhida, né, uma abordagem carinhosa, eu chamo muita atenção em relação à escola. A escola ela precisa acolher melhor as nossas crianças, nossos adolescentes, ela precisa ter uma outra pedagogia. Isso está em transição, a gente precisa construir isso, uma nova pedagogia. Parece o que está sendo ofertado pela escola, enquanto a relação com o conhecimento não tem dado conta. Não tem feito sentido para a juventude, muitas vezes até para o educador. Então, as nossas propostas, nossos currículos, eles precisam estar diretamente ligados à vida dessas pessoas, né? É um ambiente social, é um ambiente de construção do conhecimento, mas esse conhecimento ele precisa ter sentido para os jovens. E muitas vezes, esse jovem que se aproxima das drogas, ele perde o sentido da vida, né? Sendo a adolescência uma fase tão complicada, tão complexa para esse adolescente, porque ele está descobrindo o mundo, ele está conhecendo coisas novas, ele está aumentando seus laços de socialização, e aí a escola poderia ser um chão firme para que ele descobrisse sentido na vida, né? E aí, quando nós descobrimos, e temos em quase todas as nossas escolas, a presença da droga trazida, ou se tem a informação que esse jovem ou essa jovem está consumindo drogas, é como se fosse uma derrota para nós, né? Que somos o locus da educação, do conhecimento, é o locus científico da sociedade, a escola pode ser chamada isso, é ali que se desenvolve o saber científico, e nós não temos ciência de como cuidar, de como tratar desse fenômeno das drogas. Então, no meu ponto de vista, nós precisamos chamar toda essa galera, né, esse jovem, esse adolescente, dialogar de uma forma franca, horizontal, sobre o sentido da vida, como é bom viver, como é bom ter amigos, como é bom vir para a escola, mas a escola também tem que ter o esforço interno de criar outros instrumentos, outra didática, uma outra pedagogia muito mais acolhedora do que tem se mostrado. Um ambiente muito mais atrativo. Porque se ela não for atrativa, ela vai ser repulsiva. Exatamente. Muitas vezes a escola está dizendo para o aluno saia, aqui não é teu lugar, e quando ele não acha lugar na escola e na família, ele pode procurar as ruas, e aí vem toda a oferta de drogas que a gente sabe todos os problemas que tem. E é interessante, né, Humberto, porque se você for analisar, né, e entrar no contexto, né, da juventude como um todo, né, e expor quais são os motivos que levam o jovem a entrar nessa. Então, são vários os motivos, né, Paulo? Tem a questão da curiosidade, né,
Porque eu vou lá e se ele conseguiu, enfim, eu também vou conseguir, então eu só vou experimentar e tudo aquele... E é claro que entra essa questão do ciclo de amizades, é por isso que o ProErd, Thiago, ele entra justamente, nós temos hoje vários currículos do programa, né? Tem o ProErd Kids, que nós falamos, que é da educação infantil e anos iniciais, onde você trabalha não a questão droga direto, mas a questão de cuidados, né? O porquê de não mexer em substâncias químicas, né? Enfim, porquê de atravessar uma faixa de segurança, o porquê de se cuidar, enfim, né? E quando você chega no 5º ano, é justamente essa fase que o Humberto coloca, que é aquela fase das descobertas, né? A fase que ele está fazendo novos amigos, e ainda neste momento do 5º ano, o professor ainda tem uma influência, a escola, Humberto, ainda tem uma influência muito grande nas crianças. Então, por isso que o policial ele entra, né, com esta novidade, nesse carisma, nesse afeto, trabalhando esses assuntos, né, principalmente, né, para que ele realmente entenda que ele tem ali um suporte. Ele tem um exemplo positivo, assim como o pai e a mãe tem que ser, assim como o professor é um exemplo positivo, o policial também passa a ser um exemplo positivo para ele. E como se fosse, nós até brincamos assim, né? Ele marca na vida da criança como se fosse um herói, né? E ele vai levar isso para o resto da vida dele. Para tanto que é aquela história, né? Perguntar para os nossos alunos, né, para os nossos jovens hoje, para o nosso adulto hoje, né, o que marcou na tua vida, né? Várias temáticas fazem isso, né? Lá quando você estava lá no período escolar, né? Então ele sempre vai reportar, né? Tem aquele professor que marcou positivamente para ele, como também tem aquele que marcou negativamente, né, Humberto? Aquelas situações que marcaram. E o ProErd entra como algo positivo, porque hoje eu encontro meus ex-alunos, né? Hoje já formados, pais e mães, enfim, e eles falam assim: você foi o meu professor do ProErd, como você mesmo relatou agora. Então isso é uma boa lembrança, né? Isso marca, né? E quando entra nessa questão aí da influência, né? É claro que ele tem que ter amigos, ele tem que ter e o objetivo da escola, enfim, é isso, né? É essa socialização. Mas é claro que ele tem que entender que no meio dessa socialização, dessas novas descobertas, entra a questão aí da droga, a questão da violência, e que ele vai ter que saber escolher os caminhos que ele vai trilhar ali. E esse momento de escolha é muito importante na vida dele. Por isso que eu ressalto, né, nós temos também, Thiago, o ProErd Paz. E no ProErd Paz nós trabalhamos, Paulo, essa questão do pai estar preparado. Não é porque ele, de repente, ele usou, enfim, coisa parecida, que ele vai ser um exemplo negativo para o filho dele. Ele tem que mostrar para o filho dele que ele está ali, que ele é um suporte para o filho dele e que ele tem essa base também, né? É isso que eu queria perguntar para os três. Vou levantar uma bola aqui e quero ouvir a opinião de cada um. A gente tinha, me corrijam se eu estiver errado, mas assim, a grande maioria no passado, a gente achava que a droga era uma coisa que às vezes estava restringida a pessoas, na sua grande maioria, de classe mais baixa, enfim. Então, hoje ela é uma coisa que ela está em todas as famílias. Seja uma família mais pobre, uma família mais abonada, ela está em todas. E aí a gente fica pensando assim, o fulano entrou na droga porque não tinha perspectiva de vida, ou porque não sei, ou porque faltava... E como que a gente explica uma família hoje que tem toda a condição de dar para o seu filho um bom colégio, uma boa faculdade, um carro, uma casa, enfim, tudo que há de material, né? Sim. E são números que vêm aumentando. E daqui a pouco eu vou fazer até uma pergunta das novas drogas e drogas que são caras e que vêm aumentando no mundo e no Brasil, né? Eu queria ouvir um pouquinho a opinião dos três aqui, nas suas visões, nos seus trabalhos direto, como que vocês veem isso? Eu começo, Thiago, falando que a droga em si, seja ela, o pessoal concentra muito nessa questão das as drogas mais potentes, drogas novas, enfim. Mas nós temos que entender o seguinte, né? Que a droga, ela é droga. Seja ela o álcool, seja o cigarro, que são as drogas que mais matam hoje no mundo, né? Porque são as drogas lícitas, né? Onde tem aquele acesso para maiores de 18 anos, né? Então, com certeza, Thiago, a droga não tem classe. Ela não tem poder aquisitivo, né? Desde lá daquele baseadinho na rua, como agora tu falou, o K9, enfim, né? As outras substâncias mais potentes, né? Então, ela não tem classe social. Muitos, como eu falei, então, é por causa porque eu tenho problema social, porque a estrutura familiar, porque é o exemplo, enfim, como eu falei, os vários motivos, né? E como é que explica isso para quem, como falou, né? Aquele que tem condições, enfim. A tal busca do prazer, né? Hoje nós vivemos numa sociedade totalmente conectada, né? Onde parece que aquilo que nós fazíamos antes, né? Porque o jovem, quando ele busca a droga, me corrija se estiver errado, um dos motivos é essa busca do prazer. Sim. Né? E o que é o prazer, né? Aquela sensação boa, né, Tiago? Quando você... Um exemplo, né? Quando você ganha um presente, quando você é uma pessoa
que você fazia tempo que não via. Isso dá prazer na gente. Quando você está com a família, aqueles momentos alegres, isso dá o prazer. Fugir um pouco do estresse, da pressão da vida. Isso. E a droga, ela te dá esse falso prazer, por isso que é a ilusão das drogas, sem você estar vivendo aquele momento. Né? É aquela sensação assim, de se perguntar, a droga não dá prazer. A droga, ela dá um falso prazer, por isso que tanta gente busca. Né? Então, nós temos que mostrar para o jovem que ele tem outras fontes de buscar esse prazer, outras fontes de buscar essa alegria na vida dele, que não seja essa coisa artificial, por isso que é a ilusão das drogas. Né? Porque aquelas gotas de felicidades que ele está tendo naquele momento ali, vai se transformar depois, né, Paulo, em oceanos de tristeza, amargura e destruição, né? Com certeza. Como que tu vê essa questão, João? Queria um pouquinho da tua... Você que Assim, está lá ó, direto trabalhando... Complementando o que o sargento falou ali, a droga às vezes é pro vazio, né? Às vezes a pessoa tem aquele vazio ou a falta, você falou muito no material, né? Mas e o pessoal e o sentimental, né? Como é que tá, né? O amor, o carinho, o abraço, né? Eu abracei acolhido lá dentro da comunidade de crença que falava, cara, eu fazia anos que não sabia o que era um abraço. Eu fazia anos que não sabia o que era um bom bate-papo, né? Uma conversa saudável. Então, essas coisas que às vezes falta, né? Preencher. E daí fica aquele vazio. O que ele vai procurar na droga, né, cara? O amor, às vezes as pessoas não têm o amor de conversar, de dar um abraço. É coisas mínimas que fazem um diferencial enorme, né? Por que agora a gente tem lá o AE que trata as famílias? As famílias não sabem lidar com a dependência química dentro da sua casa. Não aceitam, né? Não aceitam, sabe? É difícil, eles não sabem, a gente fala uma coisa, eles fazem outras vezes, sabe? E a gente vai tentando. Tem uma reunião toda segunda-feira que acontece lá com a psicóloga, com a dona Rose e com a Glaucia, que é Centro Social, que é o PAF, que é só as famílias. Né? É online, onde são explicadas quando o dependente sai de visita, como é que tem que tratar, como é que tem que ser. Então, às vezes, o uso acontece por falta disso, eu acho, sabe? Falta alguma coisa, estrutura familiar, né? Eu estava comentando agora mesmo com o Humberto ali, que eu já fui questionado a semana passada em uma comunidade terapêutica para mulheres. No meu bairro ali tem uns 3 casos que eu conheço de famílias que você vê que são bem estruturadas, né? Mas alguma coisa está faltando, que a pessoa vai procurar a droga, alguma coisa não está bem, né? Já que tu falou em mulheres, até uma observação que eu ia fazer agora, nós conversávamos inclusive aqui nos bastidores, trazendo um pouquinho agora para nossa cidade, para nossa realidade. Sim. Hoje nós caminhamos na rua e nós, principalmente à noite, em alguns pontos específicos da cidade, e nós nos deparamos com muitas mulheres que a gente vê que fazem uso de álcool, uso de droga, sim. seja nos semáforos, nas calçadas, pedindo dinheiro. E aí eu queria perguntar para vocês, levanta a bola aqui novamente, o que se explica, além, claro, desse convívio familiar, desse falta de carinho, porque hoje a gente foca muito no materialismo, né, João? Sim. Né, Paulo? E assim, o nosso tempo é tão corrido que às vezes assim, paga o colégio, paga isso, faz aquilo, mas assim, tu chamou para conversar, que é aquilo que tu falou. Exatamente. Teu filho tá andando com quem, Paulo? Bem, isso mesmo. Isso mesmo. O professor Humberto falou de pressão, né? Meu filho, daí, tu não precisa escolher o que tu quer fazer agora. Tem um leque de coisas, não precisa ficar só pressionando. O teu filho não precisa ver que você é só um cobrador. Cobrador, mas né? amigo, Aquela né? autoridade, aquela, né? Vocês acham que o fato de muitas mulheres hoje estarem indo para esse caminho é por também não encontrar esse acolhimento em casa, de repente o que na visão de vocês aí que são três visões aí em cada esfera, o que vocês atribuem a isso? Eu entendo, Thiago, que a família ela foi e ela continua sendo a base de tudo, né? Então nós saímos de uma família, nós vivemos de uma família, o nosso cotidiano é familiar. Né? Se for entrar nessa questão, existe a família perfeita. Existem famílias que fazem de tudo para que dê tudo certo, mas é claro que sempre uma discussãozinha ou outra, uma coisa ou outra vai acontecer. Eu primo muito, Thiago, pela questão da supervisão. Tá? Eu penso assim, o jovem, tá? Principalmente o jovem, né? Ele gosta, né, desse vínculo familiar.
Muitas vezes o pessoal pensa, mas ele não. Ele contra. A questão do adolescente, né, Beto? A gente escutava muito antigamente, né? Eu não concordo com isso, como pedagogo que sou. Ele é um aborrecente. Nós fomos adolescentes, passamos por essa fase, nós sabemos que é uma das melhores fases da vida. Sim. Né? Então não é aborrecente, né? Ele é um adolescente, ele é uma pessoa que está descobrindo né? essas novas situações. Precisa né? do norte. A vida. Ele precisa, sim. Né? Então, o que o adolescente não gosta? Ele não gosta quando é imposto as situações, como falou o Humberto aqui. Né? Porque se você vai lá dizer, quem já teve filho adolescente sabe o que eu estou falando. Sim, sim. Né? Você vai ter que fazer isso. Não vou. Então agora você Tá de castigo. tá de castigo. Então você não vai fazer. Agora eu vou. Então o quê? Ele quer saber o porquê que ele não tem que ir lá, o porquê que ele não deve fazer isso, o porquê que ele deve fazer isso. Tá? Eu gosto muito, né? Uma vez eu fazia palestra sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, e daí eu fui questionado, Humberto, né? Pelo um adolescente, né? O Ribeiro, tudo bem, né? É uma lei que é feita para menores, né? Para beneficiar o menor, né? Só que eu não fui consultado para fazer essa lei. E me colocou na sinuca de bico, né? Eu ainda falei para eles, não, é que foi feito estudos, enfim, né? Para que realmente sejam parados a questão dos direitos, dos deveres, né? E isso abriu aquela situação, né? Quando o adolescente ele faz as regras junto no ambiente, ele vai cumprir as regras. Agora, quando são impostas, como falou o Humberto, assim, com certeza ele não vai cumprir. Então, o que eu penso muito que a família tem que ter essa supervisão. Né? Eu vou dizer aquele não, né? Como falou ali se eu estou dizendo não para ti agora é porque eu te amo. Né? E muitas vezes explicar o não. Explicar o não porquê aquele do não não. enfático. Entra aquela questão do amor exigente. Isso. Eu te amo, mas não amo talvez o que você esteja fazendo. E a conversa eu acho que é o melhor caminho. Isso. Tiago, comumente nós escutamos dos pais, e você falou nas classes sociais e poder aquisitivo, a gente escuta de um pai que um filho está usando drogas, mas eu dei tudo para ele. Melhor escola, as melhores roupas, ele mora bem, ele não passa fome, ele não tem necessidade. Né? Aí o João coloca assim, e o carinho, e o que é essencial na vida de uma criança, de um adolescente, é a atenção. E a qualidade de atenção, e a qualidade do tempo que nós ficamos com os filhos, como está essa qualidade, né? Então, qualificar os momentos. Hoje é impossível você, em 24 horas, ficar o dia todo, todos os períodos com teu filho. Sim, ele certeza. fica boa parte do dia na escola, os pais e mães trabalham. Então, agora, o que os especialistas têm chamado a atenção de toda a sociedade é a qualidade desse tempo que você fica junto. Exatamente. Né? Acho que isso, e como o Ribeiro coloca, faz toda a diferença na educação de um filho. Né? A presença, né? A dedicação, a atenção sincera, o diálogo, uma porta aberta para a abertura das tensões, dos conflitos internos que o adolescente vive, as perguntas, né? Que ele vai fazer, se tiver confiança ao pai e à mãe, ele vai fazer diretamente dentro de casa. Então, tudo isso. Na escola, aumentando um pouquinho o leque, também que atenção nós da escola estamos dando para esse adolescente. Ele é só aluno? Ele é só um sujeito que recebe conteúdo para memorizar? Ou ele é um sujeito histórico e ele está sendo um sujeito, ele não vai ser um adulto sujeito, né? O adolescente e a criança, eles já são sujeitos da própria história. Claro, amparado pelas duas principais instituições, escola e família. Mas como amparado e a qualidade desse estar junto, né? Então tudo isso está repercutindo, e eu tenho lido alguns livros aí que é a geração mais abandonada da história da humanidade. Né? Essa que é toda cheia de tecnologia. Ela é tão conectada e ao mesmo tempo abandonada. Né? Eu acho que é muita conexão e pouco olho no olho, né? É uma coisa mais ou menos... E hoje, essa dificuldade de ser humano, de ter as sensações humanas no convívio diário, né? Do abraço, o aperto de mão, do olhar, de uma conversa franca, não olhando para o celular e para o relógio, porque os pais se queixam que não tem tempo. E, na verdade, isso não cabe, né? É o que nós mais temos, é tempo. Mas qualificar esse tempo,
O tempo o que é essencial numa relação o tempo humana. de qualidade. Isso serve para todas as relações. Sim. Né? Para todas, do Sim. professor-aluno, do pai Sim. com a mãe, da família, Amigo. o filho, mas amigos todos. E isso, né, acaba estourando, para não fugir da pergunta do Tiago, né? Acaba estourando essa questão aí do que tu comentou, né? Se aumentou o número de femininas, né, de mulheres na rua, enfim. Né? Eu acho que a comunidade, a sociedade como um todo, ela tem que fazer um trabalho voltado, né, como nós fazemos a questão da prevenção, da orientação, né? E dessa ajuda, né, João? Desse amparar, e não apenas fazer julgar, e a questão do paternalismo. Tá? Porque muitas vezes se torna muito cômodo, né? E aí eu vou entrar numa discussão aqui que é tema para outro podcast, né? Um exemplo, né? Na sinaleira. Você chega na sinaleira hoje, o número de pessoas pedindo ali é grande, é grande. E nós sabemos que nós temos vários programas na prefeitura, no estado, enfim. Um exemplo deles é a abordagem social, que tenta resgatar essas pessoas, e muitos não querem ir. Exatamente. Porque às vezes eu até conversava com um cidadão, uma outra situação, né? Disse, cara, vamos tentar fazer diferente, né? Vou te encaminhar ali para você por emprego, enfim, tal. Não, mas aqui tá bom, aqui do jeito que eu tô, né? Porque só para ter uma ideia, eu vou trabalhar aí para ganhar aí R$1.300, R$1.400 aí um dia inteiro. Aqui eu levanto isso às vezes eu levanto R$200, R$300 num dia. E daí aquela pessoa que chega lá, o motorista que está passando ali, ele fica com pena, com dó, ele vai lá e dá, e ajuda. Ele dá o dinheiro, e muitas vezes aquele dinheiro que ele está dando vai ser para consumir a droga, para o uso. Então, nós temos, né, vários programas que tentam retirar, tentam ajudar, tentam encaminhar. Tem o POP, que o João trabalhou, o Centro POP, tem. Então, tem que ser feito um trabalho, e algumas cidades do nosso estado que já fizeram isso, eu cito Chapecó, né, que fez um trabalho sobre a questão do pessoal em situação de rua, porque o pessoal que está em situação de rua, me corrijam se eu estiver errado, muitos deles estão em situação de droga também. Sim, a maioria. A maioria deles. Né? Então tem que ser feito um trabalho em conjunto, e aí envolve vários órgãos, né, para que seja feito esse resgate, né? Porque o Crença já tem esse projeto, isso está acontecendo, mas ainda em passos lentos, né? O pessoal em situação de rua vai para o Centro POP, e o POP encaminha para o Crença para um tratamento, sabe? Então hoje a gente tem acolhido lá, no Centro POP, que estava em situação de rua, que está lá para fazer um tratamento. É muito bacana. O Ribeiro falou, é muito importante, é verdade isso. Tem uma rede, sabe? Aquele que está ali na sinaleira às vezes não quer ir. Não quer? Eu já atendi pessoas que às vezes eu vou ali na sinaleira, paro ali, eu digo, cara, tem um banho do Centro POP, se alimentar, tomar um banho, posar lá e tal. E às vezes não querem, eles querem o dinheiro para ir para o uso, né? Então nisso eu entro no mérito de vocês aí da prevenção, né, cara? Na prevenção, né? Que o Crença já trata a pessoa que já está no uso, né? E abuso. E só complementando, puxando um pouco aí, eu quero dar, nesse podcast, aproveitar aos 88 anos dos Alcoólicos Anônimos, né? Que foi o dia 10 de junho, que se comemorou agora, né? Então foi aonde eu fiz a minha recuperação também, né? São coisas que você querendo, funciona. Funciona. NA, AA, a comunidade terapêutica, sabe? É a gente fazer esse leque e explicar para as pessoas que isso pode funcionar na vida e na família E de que cada um. tem caminhos, né, João? Lógico que tem. E eu queria, já pegando a tua fala, o Crença, ele é gratuito? Gratuito, exatamente, é gratuito. Tu vai lá, cara, assim, ó. Eu tô num lugar que eu sonhei quando eu entrei no AA. Um lugar que tivesse acolhimento, tivesse respeito, tivesse tratamento para os dependentes químicos, tanto de álcool e drogas. E isso tem lá. E é de graça, cara. Sabe? É entrar em contato com a nossa assistente social, preencher alguns requisitos lá, fazer alguns exames. E o mais importante, João, Paulo e professor Humberto, é que são pessoas que já passaram por esse caminho, não vão te olhar com aquele olhar de julgamento, com aquele olhar de, né, que a pessoa chega com vergonha. Então é gratuito. Então, se alguém estiver nos ouvindo, está passando por isso, ou tem um familiar, alguém, procura o João, vai no Crença, é gratuito, tem esse acolhimento e vai se reconectar, vai se ajudar.
vai ajudar João. a sua família, vai se Claro. ajudar a sair, Com certeza. a voltar a viver, né, Ribeiro? Com certeza, A né? saber o gosto de uma boa comida, o cheiro de um perfume, um abraço de um filho, né, cara? Que os laços vão se estreitando, né? O Cressa tem vagas do governamental, municipal, estadual. Eu não estou muito inteirado disso, mas é ligando lá se a gente dá um jeito. Tem um assistente social que é para isso lá dentro. Para não deixar aquele que quer se tratar, aquele que quer se vincular com a família, com a sociedade, usando droga, que é complicado, cara. Olha, a gente que vive nesse mundo aí, a gente sabe o quanto é complicado. Se nós queremos uma escola libertadora, uma escola emancipadora, a gente precisa muito do auxílio dos pais. Hoje nós temos uma preocupação na rede estadual de chamar os pais, mas para dialogar, né? Muitas vezes, toda essa frente de trabalho de combate às drogas, ela tem um enfoque só punitivo, só repressivo. Então tem muito tabu e preconceito em relação às drogas, né? Sempre a frase que a gente escuta, o meu filho não. Que eu educo, não. E o seu filho pode ser vítima, né? Pode acessar no grupo de amigos, como disse o Ribeiro, né? Com a turma dele, numa festinha, ele acessar a droga, porque ela está por aí na sociedade. Então, trabalhar com o pai, com a mãe, é essa qualidade do tempo que eles ficam juntos. Vai olhar a tarefa, já conversa sobre as coisas da escola, sobre as amizades, sobre o que ele curte nas redes sociais. Isso mesmo. Quem vai fazer isso, o pai ou a mãe? Então, chamar os pais para trabalhar com a escola e trabalhar com os filhos e estudantes. Isso é um grande supervisor. Não contra, né? Ele não pode encarar que toda essa frente de trabalho é contra ele, que ele é o culpado e que nós somos salvadores. E entender que a escola e família é um complemento um do outro. Complemento, mas que as duas instituições precisam dar sua devida atenção. Mãos dadas. Muitas vezes a escola repele o aluno problemático, o aluno indisciplinado, agressivo, e já há uma sugestão na própria escola de que ele é usuário, sem ter provas, e aí vai discriminando, daqui a pouco repulsa esse menino para fora dos muros, e ele vai para a rua, né? Ou para outra escola. Então a escola tem que qualificar a presença, né? A atenção, redobrar a atenção na sua função social, no seu compromisso do dia a dia, que é construir conhecimento, mas um conhecimento próximo da realidade da comunidade local do território, né? Legal. E pegando o teu gancho, Humberto, nós temos aí o Proerd Paz, né? E ele faz esse link, né? Isso. Esse link de resgatar e buscar, e o pai entender que ele faz parte desse grupo tão importante na vida do jovem, né? Que ele tem que fazer a sua parte. Um exemplo, nós temos ali várias situações, né, Tiago, João, no Proerd Paz, que são vários assuntos que nós trabalhamos, não só a questão droga, né, mas a questão violência também. Mas alertar o pai, e lá um exemplo, nós temos uma aula do Proerd Paz que fala a questão de sinais e sintomas. Olha aí. Interessante. Então, tu falou uma palavra-chave aí, Tiago, a supervisão. Eu tenho que saber quando meu filho mudou um comportamento. É claro, nós trabalhamos muito essa questão, não é porque ele apresentou um ou dois sinais que ele é um usuário de droga, ou que ele tá sendo uma pessoa violenta, não. Mas o conjunto desses sinais é o momento do pai alertar, né, acender o sinal amarelo e, alguma coisa mudou. Uma mudança na rotina, Tipo assim, tá mais introspectivo. isso. Ele tinha um padrão de estudos, ele tirava notas boas, daqui a pouco ele regrediu. Ele tinha um círculo de amizade, daqui a pouco mudou aquele círculo de amizades. Ele tinha hábitos e mudou aqueles hábitos. Então, nesse momento, é o momento que o pai e a família tem que estar atenta ao que está acontecendo. Porque o jovem, Tiago, ele gosta dessa supervisão. Né? Ele gosta, não vou dizer ser cuidado. Ele gosta. Então, assim, pai, eu vou numa festinha, tá? O pai, ele tem na festinha lá na casa do João, do filho do João. Eu, como pai, eu tenho a obrigação de fazer um contato com o João. Ô, João, tudo bem contigo? Eu sou o pai do fulano, né? Tal, amiguinho teu, teu filho, tudo beleza? Tem que ter essa comunicação, tem que saber aonde que o meu filho está, com quem que ele está e o que está fazendo. Tá? E a questão de horários. Né? Eu gosto muito do trabalho também, assim, a gente vê várias situações da noite, né? Em algumas formaturas eu faço locução, e daí eu gosto muito quando eu vejo lá que os pais, aquele pai que vai buscar o filho, ele vai levar o filho e ele vai buscar o filho na festa. Poxa vida, isso é legal. É legal porque, poxa vida, tudo bem, é o cuidado, é a segurança.
né? Eu tô te dando a liberdade, mas com responsabilidade. Né? E daí o jovem começa, poxa vida, eu tenho que dar a minha contrapartida também. Claro. Né? Se o pai está acreditando em mim, se a mãe está acreditando em mim, eu tenho que dar essa contrapartida. Então é nesse momento que você aproveita esses momentos para você ter esse diálogo. E essa conversa mesmo, como fala ali o Humberto, tem que ter essa conversa. A família tem que estar presente na escola, a família tem que estar presente não só na escola, nos outros ambientes. Né? Para que o jovem ele se sinta acolhido e seguro. Para quando ele precisar, não, eu tenho a minha raiz, eu tenho meu suporte, que é a minha família. Porto seguro, né? para onde voltar. Porto seguro. Isso é fundamental, e essa né? supervisão, Ribeiro, é feita agora na escola. Uma das funções do NEPRE na escola é essa: perceber uma mudança de comportamento do aluno, uma queda no rendimento, um isolamento, um comportamento agressivo, identifica. Nós temos uma equipe de psicólogos ali e assistentes sociais. Esse aluno é chamado, então a gente atende, não um atendimento clínico, um atendimento social mesmo, das emoções, de conversa, diálogo com esse aluno. Então o NEPRE indica, chama essa equipe na escola e de uma forma bem horizontal a gente atende essa criança. E aí entra em contato com a família, né? Se a família está percebendo tem o mesmo ponto de vista da escola. O que aconteceu? Ele estar doente, pode ter acontecido um trauma familiar, a perda de um ente querido, agora também pode ser uma aproximação, né? Com droga, ou uso, ou medo, ou atenção, ou a própria pressão que as instituições da sociedade exercem sobre ele. E mostrar para ele, né, Humberto, que ele tem outras formas, como eu falei no início do nosso podcast aqui, de adquirir, você, o jovem que está ouvindo aí, tem outras formas de buscar aquela coisa boa, aquela interação. O esporte. Meu Deus, nós tínhamos, tem coisa melhor para... Nós fizemos um programa uma vez, ainda tem, né? A gente até gostaria de logo estar voltando a fazer esses programas assim, que era chamado Jovens de Atitude. Né, onde você pegava 2 jovens por escola, né, jovens que já são líderes, né, pegava esses jovens, levava para uma fazenda, ficava lá uns 3 dias com eles lá, e nessa fazenda eles iam ter, nesse encontro, né, eles iam ter palestra, né, então, todo tipo de palestra, enfim, e todos monitorados, né, em grupos de ação ali, e vivendo momentos ali de debate, de eles mesmos estar trocando informações, eles mesmos estar discutindo vários assuntos ali. E o que me marcou numa dessas capacitações foi que durante aquele evento ali teria a noite da balada. Tem a noite da balada. Então, a noite do cinema, a noite da balada, enfim. E lá na balada o que acontecia? Eles brincavam, nós acompanhávamos eles, ficávamos até algumas horas da noite ali, eles festando, enfim, aproveitando aquele momento ali. E o que chamou a atenção foi no outro dia, eles todos alegres, felizes, e comentando, poxa vida, a gente fez festa, a gente brincou, a gente se divertiu e só bebemos água. Né? E nem por isso eu deixei de me divertir, nem por isso eu deixei de brincar, nem por isso eu deixei de fazer amigos. Né? Então é mostrar para eles, e hoje a escola, Humberto, eu tenho ela como uma porta assim, fantástica para essas oportunidades. Sim. É buscar o esporte, é buscar interagir o jovem, é inserir ele. Né, inserir ele nesse mercado, e até o próprio mercado de trabalho. Né, em cursos, tem capacitações, enfim. Nós temos hoje a Escola S, né, que propõe um SESI, Senai, enfim, muitos cursos. O próprio tem um programa no município agora, acho que é o primeiro emprego, enfim. Que dá essa sensação de pertencimento ao jovem. Isso, ele está envolvido. Porque a partir do momento que ele está envolvido, que ele está... Como falava meu falecido pai, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, né? Então ele tem que estar com essa mente ocupada. É claro que nós não podemos fugir da tecnologia, porque a tecnologia está aí. E veio para ficar. Né? E veio para ficar. Nós temos que se adaptar a essa situação, mas pegar essa tecnologia e trazer ela, o que já é feito, né? Trazer para a escola. Né? Benefício deles. Usar a nosso favor e não contra, né? E falando em escola, eu tenho uma pergunta aqui do bastidor aqui, que é sobre o narguile, tá? E o cigarro eletrônico, tá? Que eu acho que agora é a bola da vez, né? Ribeiro, vou direcionar para ti essa. Teve uma pessoa que estava num evento público, no Recanto do Pinhão, Sim. tá? E eu queria que tu explicasse um pouquinho pra gente como que funciona a legislação em relação a esse cigarro eletrônico.
porque ele pode ser usado só em lugar aberto se eu tiver embaixo de uma tenda, vamos supor, a tenda em cima é fechada, obviamente, e nas laterais elas são abertas, tá? Pode, se eu tiver num evento e ter um policial militar, eu posso me dirigir a esse policial. Como que funciona? Porque é uma coisa, né, que está gerando muito questionamento. Porque a pessoa que está usando, quando inala e solta aquela fumaça, acho que ela não tem noção que a pessoa que está próxima, aquilo é um cheiro fortíssimo. É uma coisa que, além de degradá-la, a quem está usando, também prejudica quem está ao lado, né? Queria que tu falasse um pouquinho disso. Até nós até comentávamos, né, com a Sara na nossa última reunião do Comude lá, né, sobre essa questão da a questão do cigarro eletrônico, as mesmas leis que regem sobre a questão do cigarro é a mesma coisa para o cigarro eletrônico. Até a questão da venda desses situações também é a mesma coisa. Tá? Não pode, sim, principalmente quando envolve a questão do menor. Então, a mesma questão que fala sobre a questão do cigarro, também é claro que se fala sobre, mas é eletrônico e não faz mal. É a mesma situação. Tá? Local fechado não pode, o narguilé que tu colocou aí, tá? Também não pode. Tá? Tem que ser em locais abertos, né? Então, vou lá a própria lei já diz que fazer o uso do cigarro, enfim, em locais fechados é proibido. Tá? Então, essa é uma questão que está gerando muita discussão, ainda vai muito longe isso aí, tá? Mas as mesmas leis que regem sobre a questão do uso do cigarro, proibição para menores de 18 anos, é a mesma coisa para o narguilé e para essa questão dessa questão do cigarro eletrônico também. Tá? E sem falar que, meu Deus, né? Como tu falou, né? É a onda do momento. E o pessoal diz, mas ele eletrônico não tem nada a ver. Tem sim. Tem sim, porque na essência ele vai produzir ali os gases, né? Que ele vai ingerir, né? Ali vai causar a mesma situação, até pior até. Né? Então nós temos que ter esse cuidado, né, quando fala. Então é algo novo que está sendo debatido, que está sendo comentado, está sendo criada várias situações ainda e vai ter muita discussão sobre isso ainda. Mas com certeza, né, a gente prima então por essa questão da drogas proibido para menores de 18 anos. A gente vai debater aqui nos próximos episódios. Sim. Gente, faltou tempo. Com certeza. Uma conversa aí que dá um dia inteiro, né? Eu quero agradecer a cada um de vocês. Quero deixar o espaço aberto aqui, João. Se quiser começar por você, deixando um recado, falando um pouquinho mais do Crença. Bom, fique à vontade. Agradecer ao Comude, né, pelo convite aí, pela oportunidade da gente falar sobre um assunto tão importante. Dizer que a comunidade Crença está localizada no bairro Chapada, né? Há 24 anos, 25 anos já em Lages. Trabalha já com a pessoa em dependência química, né? Não faz a prevenção, mas faz a prevenção à recaída, né? E temos lá uma grande equipe, né? Uma equipe qualificada para atender os usuários, né? E estamos à disposição da sociedade aí. Queria que tu passasse o endereço para quem está nos ouvindo, reiterar que é gratuito, que tem uma equipe altamente capacitada. O bairro Chapada fica atrás do Motel Village, né? É uma fazenda, né? Entra em contato com a Glaucia, que é Centro Social, né? E depois eu vou deixar os telefones aqui com vocês, tá? Que eu agora não lembro de cabeça. Uma última pergunta aqui, só pra gente deixar bem contextualizado. Como que faz para entrar? Tem que ligar, tem que fazer uma inscrição? Tem que ligar, tem que pegar uma relação de exames que tem que fazer lá com a Glaucia, aí faz os exames e vê o momento que a pessoa está disposta aí e vai até lá. E serão bem recebidos. Com certeza. Sargento Paulo. Quero agradecer então ao Thiago, Humberto, ao João, né, a pessoa da mesa aqui, ao você jovem que está aí, né, e pode ter certeza, vai ter vários podcasts, nós vamos estar entrando, né, para essa discussão. Daqui a pouco vamos até estar trazendo, né, Thiago? Trazendo jovens para estar participando do nosso podcast aqui, né? Agradecer a Sara, que está nos bastidores ali, o nosso técnico dos sons, ali, o DJ dos teclados ali, o Paulo, né? Também, né? Cheio de Paulo aí, né? Então, assim, em primeiro lugar, agradecer em nome a oportunidade, em nome do Tenente Coronel Fabiano, que é um grande apoiador, é o nosso comandante, um grande apoiador do PROERD, enfim, das redes de prevenção, né? E dizer que o PROERD está aí, né? 25 anos, né? Fazendo a diferença, fazendo a nossa parte, e colocamos, né, a nossa Polícia Militar como um todo aberta, né, para essas discussões, para esse bate-papo, para essa interação com a família, né, para que juntos possamos fazer a diferença, né, na vida dos nossos jovens, da nossa família, enfim, de todos que estão vindo aí. Então você jovem aí, até uma outra oportunidade, né, do nosso podcast e com certeza
tomara, né, que essa iniciativa ela seja a rotina, né, no nosso ambiente escolar e passando essa mensagem positiva, com várias visões, né, da nossa sociedade como um todo. Obrigado. Professor Humberto. Agradecer o espaço, né? Nós aqui, representantes do Comude, o João, o Ribeiro, a Sara que está aqui conosco, todos nós somos membros do Comude e a partir de lá a iniciativa desse podcast e falar de um assunto tão importante, né? Então, mandar um abraço para quem nos ouve, para quem assiste. E eu quero agora filosofar um pouquinho, Thiago. Sartre tem uma frase famosa dele, uma das, que diz assim: você é livre para as escolhas, mas você é escravo das consequências. Muito bem. Né? Então vai ser uma decisão tua, jovem, que nos ouve, da pessoa, a decisão, sempre a última escolha, sempre naquele lugar de escolher, você estará sozinho, né? Então, você terá toda a liberdade de escolher o sim ou o não, mas as consequências aí vão te aprisionar. E eu acredito muito no papel da escola, né? A escola pode, sim, se tornar um lugar acolhedor, um lugar mais humanizado, um lugar que não fique só no conteúdo e no currículo, mas que as pessoas tenham relações concretamente mais bonitas, mais humanas. E o nosso trabalho enquanto CRE, enquanto Coordenadoria Regional de Educação, é construir isso junto às escolas. Tá? Então, muito obrigado pelo espaço. Foi uma ótima conversa aqui com os colegas de um assunto tão importante e que estamos abertos a outros debates e a outros programas por aí. Obrigado. Só um pouquinho. Um dos fundadores também do Crença, pegando a tua filosofia. Está cheio de filósofo. Usando um pouco da filosofia, o saudoso Marião, uma pessoa ótima que... Parceiro, meu amigo. Foi pessoa. muito pelo Crença, né? Nas lutas lá pelo Crença, ele dizia assim, que o preço da minha liberdade é a eterna vigilância. Né? Então, vem de encontro aquilo que a gente debateu, é a vigilância, né? Dos pais, da família e de todos. E já vou deixar aqui também, que o João me passou agora, o telefone do Crença para aqueles que querem entrar em contato, né, saber mais, enfim. É 98802-8022. 98802-8022. Esse é o telefone do Crença para aqueles que conhecem alguém, que querem ter um encaminhamento, uma orientação. Pode ligar lá que a equipe é especializada. Gente, obrigado. Até o próximo. Até o próximo. Valeu. Até o próximo. Obrigado. Meu boneco.